Meu nome é Vanessa e, aos 32 anos, nunca imaginei estar nessa situação. Quando herdei a casa dos meus avós, pensei que seria a base para o meu futuro com meu noivo, Derek. Então, minha irmã, Alexis, pediu para se mudar temporariamente para cá em tempos difíceis. Tudo mudou na noite em que ela anunciou que estava grávida do Derek e exigiu meu quarto principal. Seu sorriso presunçoso desapareceu instantaneamente quando eu disse calmamente: "Querida, esta casa é minha." Antes de eu começar a contar essa história maluca, me conte de onde você está assistindo nos comentários abaixo. E não deixe de curtir e se inscrever para não perder o que acontece a seguir neste programa incrível. Crescer com Alexis, que é 3 anos mais nova que eu, sempre foi um desafio. Desde que ela começou a andar e a falar, houve uma dinâmica competitiva entre nós que nunca desapareceu completamente. Embora alguma rivalidade entre irmãos seja normal, a Alexis a levou a outro nível. Ela não era apenas competitiva, ela tinha ciúmes de tudo que eu tinha. Se eu ganhasse um brinquedo novo de aniversário, ela chorava até meus pais comprarem algo parecido ou até melhor. Quando entrei para o time de líderes de torcida no ensino médio, ela de repente se interessou por torcida e fez questão de participar também. Nossos pais, que Deus os abençoe, não a ajudaram em nada. Sendo a mais nova e dramática de nós duas, Alexis aprendeu rapidamente a manipulá-los. Ela dominava a arte das lágrimas e dos acessos de raiva para conseguir o que queria. Ainda me lembro de quando economizei 6 meses para comprar um lindo vestido azul para o baile de formatura, só para encontrar Alexis usando-o em um baile da escola na semana anterior ao meu. Quando a confrontei, ela alegou que só queria pegá-lo emprestado e que, de alguma forma, tinha convencido nossos pais de que estava tudo bem sem me pedir. Meu vestido voltou com uma mancha que nunca saiu completamente. Eu me tornei a responsável por omissão. Enquanto Alexis escapava impune por desrespeitar o toque de recolher e tirar notas medíocres, eu era cobrada com mais rigor. Você é a irmã mais velha. Você deveria saber mais, tornou-se o refrão constante em nossa casa. Aprendi cedo que a vida nem sempre é justa, especialmente em famílias com dinâmicas complicadas. Minha salvação durante aqueles anos foi o relacionamento com meus avós. Todo fim de semana, eu fugia para a casa deles, uma linda casa colonial de 2 andares que pertencia à família há gerações. Meu avô, marceneiro aposentado, me ensinou a consertar coisas em casa, enquanto minha avó compartilhava seu amor por jardinagem e culinária. A casa deles se tornou meu santuário, um lugar onde eu era valorizada por ser exatamente quem eu era. À medida que envelheciam, nossos papéis se inverteram gradualmente. Durante meus anos de faculdade na universidade local, eu os visitava 3 vezes por semana para ajudar com as compras do mercado, consultas médicas e tarefas domésticas. Quando meu avô foi diagnosticado com Alzheimer, ajustei meu horário de aula para passar mais tempo com ele. Depois da formatura, encontrei um emprego perto dali como analista financeiro, especificamente para poder continuar a apoiá-los. Nos últimos anos deles, eu estava lá quase diariamente. Alexis nos visitava ocasionalmente, geralmente quando precisava de dinheiro ou não tinha para onde ir depois que outro relacionamento implodiu. Meus avós notaram a diferença em nossa dedicação. Quando faleceram, com meses de diferença, há 5 anos, o testamento deles refletiu essa observação. Embora tenham deixado alguns bens financeiros para serem divididos entre Alexis e eu, deixaram a casa especificamente para mim, em reconhecimento ao cuidado e apoio inabaláveis de Vanessa. A casa significava tudo para mim. Cada canto guardava lembranças de encontros de férias, lições de vida e amor incondicional. Quando meus pais sugeriram vendê-la e dividir o dinheiro para ser justo com as 2 meninas, recusei. Em vez disso, fiz um empréstimo para comprar a parte delas na herança, tornando a casa inteiramente minha. Nos anos seguintes, dediquei-me de corpo e alma à sua reforma, preservando seu caráter e, ao mesmo tempo, tornando-a minha. Minha carreira como analista financeiro na Westfield Associates estava prosperando. Eu havia construído uma reputação de meticulosidade e integridade, conquistando o respeito de clientes e colegas. A estabilidade da minha vida profissional contrastava fortemente com a constante mudança de emprego e as crises financeiras de Alexis. Apesar das nossas diferenças, mantive um relacionamento cordial com minha irmã, ajudando-a financeiramente quando necessário, mas mantendo limites saudáveis. Meu círculo social era pequeno, mas sólido. Minha melhor amiga, Tiffany, estava ao meu lado desde o ensino médio.
Ao contrário dos amigos ocasionais que desapareciam quando as coisas ficavam difíceis, Tiffany me ajudou a superar a dor da perda dos meus avós e comemorou meu sucesso sem inveja. Tínhamos um brunch de domingo marcado, onde conversávamos sobre nossas semanas e nos apoiávamos mutuamente nos desafios da vida. Foi no casamento de um amigo em comum, 3 anos atrás, que conheci o Derek. Ele era o padrinho, e eu, a madrinha. Nos unimos por causa do constrangimento que passamos juntos na coreografia que os padrinhos tiveram que apresentar. No final da noite, trocamos números de telefone, e ele ligou no dia seguinte para me convidar para sair. Derek era um arquiteto apaixonado por preservação histórica, o que o fez apreciar imediatamente a casa dos meus avós. Nosso relacionamento floresceu naturalmente à medida que descobrimos nossas habilidades e interesses complementares. Ele tinha visão para melhorias estruturais, enquanto eu havia aprendido o suficiente com meu avô para lidar com muitos reparos sozinha. Os fins de semana se transformavam em projetos de reforma, seguidos de jantares aconchegantes em nossa casa cada vez mais bonita. 6 meses atrás, Derek me pediu em casamento no jardim que minha avó cuidava com carinho há décadas. Ele havia restaurado secretamente o antigo gazebo e o enchido de luzes de fada. O momento era perfeito, e eu disse sim sem hesitar. Começamos a planejar um futuro juntos, discutindo sobre filhos e envelhecer na casa que já abrigava tantas gerações de amor. Durante todo esse tempo, Alexis continuou seu padrão de relacionamentos dramáticos e instabilidade financeira. Ela ligava ocasionalmente, geralmente quando as coisas não iam bem. Mais recentemente, ela estava morando com um namorado chamado Tyler em um apartamento que eles mal conseguiam pagar. Eu havia lhe emprestado dinheiro 2 vezes para pagar o aluguel no ano anterior, com vagas promessas de pagamento que nunca se concretizaram. Então veio o telefonema choroso que mudaria tudo. Alexis soluçava tanto que eu mal conseguia entendê-la. A história veio à tona em fragmentos. Tyler a traiu, eles terminaram, ela não tinha condições de pagar o apartamento sozinha, o proprietário estava despejando-a e ela não tinha para onde ir só até eu me recuperar, implorou. Prometo que será só por 1 ou 2 meses. Hesitei. Dada a nossa história, convidar Alexis para minha casa era como convidar o caos para minha paz cuidadosamente construída. Mas ela ainda era minha irmã, e a ideia de ela ser uma moradora de rua pesava muito na minha consciência. Quando conversei com Derek, ele me incentivou a ajudá-la. Família é importante, disse ele. E é apenas temporário. Temos bastante espaço. Contra meu bom senso, concordei. Limpei o quarto de hóspedes e abri espaço nas áreas comuns da casa. Antes da Alexis chegar, conversei com ela e expus as expectativas. Ela procuraria ativamente por trabalho em um novo apartamento, contribuiria com as tarefas domésticas e respeitaria nosso espaço e privacidade. O acordo seria por no máximo 2 meses. Alexis assentiu ansiosamente, prometendo ser a hóspede perfeita e expressando profunda gratidão pela minha generosidade. Olhando para trás, eu deveria ter confiado nos meus instintos. Os sinais de alerta estavam lá desde o início, mas eu os ignorei em nome da lealdade familiar. Essa decisão logo testaria os alicerces de tudo que eu havia construído. As mudanças em nossa casa foram sutis no início. Na primeira semana, Alexis, de alguma forma, tomou conta da sala de estar, espalhando seus pertences pela mesa de centro e pelo sofá, como se estivesse marcando seu território. O que começou com algumas revistas e um laptop gradualmente se expandiu para incluir maquiagem, roupas e diversos pertences pessoais. O quarto de hóspedes parecia ser usado apenas para dormir, enquanto as áreas comuns se tornaram seu domínio. Apesar das promessas, Alexis não demonstrava sinais de estar procurando emprego ativamente. Quando eu perguntava sobre seu progresso, ela sempre tinha uma desculpa pronta: o mercado de trabalho estava péssimo, sua área era competitiva, ela precisava atualizar o currículo primeiro ou estava aguardando o retorno das candidaturas. Cada explicação parecia razoável isoladamente, mas o padrão ficou claro com o tempo. O que me incomodava mais do que a falta de esforço dela para encontrar emprego era a maneira como ela agia perto do Derek. Quando eu estava presente, ela era cordial, mas distante com ele. No entanto, ocasionalmente eu percebia uma dinâmica diferente quando achavam que eu não estava prestando atenção, um toque no braço que se prolongava demais, uma piada interna contada em voz baixa, um flerte sutil que poderia ser negado se confrontado. Você já viu algum apartamento? Perguntei certa noite, durante o jantar, 3 semanas depois de sua estadia.
O mercado de aluguel está uma loucura agora, suspirou Alexis dramaticamente. Tudo que é decente está fora do meu orçamento, especialmente sem um emprego fixo. Mas tenho algumas pistas que estou acompanhando. Derek interrompeu antes que eu pudesse responder. Sem pressa, né? Melhor encontrar algo que funcione do que se precipitar em outra situação ruim. O olhar que trocaram me deixou desconfortável, mas afastei esse sentimento. Certamente eu estava sendo paranoica. Derek nunca me dera motivos para duvidar de sua lealdade antes. À medida que os dias se transformavam em semanas, a tensão na casa aumentava. Alexis não contribuía com nada para as despesas da casa e só ajudava nas tarefas domésticas quando explicitamente solicitada. Mesmo assim, seus esforços eram, na melhor das hipóteses, medíocres. A máquina de lavar louça era carregada incorretamente, a roupa era deixada na máquina até azedar, as superfícies eram limpas, mas não limpas de fato. Quando finalmente a confrontei sobre sua falta de contribuição, seus olhos se encheram de lágrimas. Estou me esforçando ao máximo, Vanessa. Você acha que eu gosto de depender da minha irmã mais velha? Acha que isso é fácil para mim? Perdi meu namorado, minha casa e minha dignidade, tudo de uma vez. Estou fazendo tudo o que posso para me reerguer. A atuação dela foi convincente o suficiente para que eu me visse pedindo desculpas por esperar mais. Esse padrão se repetiu, expectativas razoáveis foram recebidas com manipulação emocional, seguidas pela minha retirada para manter a paz. Derek frequentemente ficava do lado da Alexis nessas situações, sugerindo que eu estava sendo muito duro com ela. Os momentos desconfortáveis continuaram a se acumular. Eu entrava em salas onde Derek e Alexis estavam conversando, só para a conversa deles parar abruptamente. Minha irmã começou a usar roupas cada vez mais reveladoras pela casa, principalmente quando Derek estava em casa. Certa manhã, encontrei-a preparando o café da manhã com uma das minhas camisetas antigas da universidade e nada mais, alegando que todas as suas roupas estavam na lavanderia. Quando tentei discutir minhas preocupações com Derek, ele ficou na defensiva. Você está exagerando, insistiu. Ela é sua irmã, pelo amor de Deus. Ela está passando por um momento difícil e precisa de apoio, não de desconfiança. Não acredito que você pensaria que qualquer um de nós faria algo inapropriado. A indignação dele me fez questionar minhas próprias percepções. Será que eu estava sendo irracional? Será que o ciúme estava atrapalhando meu julgamento? Eu nunca fui do tipo ciumenta em nosso relacionamento, mas havia algo diferente naquela situação. Então aconteceu o incidente que confirmou que meus instintos estavam certos. Eu estava trabalhando até tarde em um projeto importante, do tipo que poderia levar a uma promoção se bem executado. Eram quase 23 horas quando finalmente terminei e fui para casa, exausto, mas satisfeito com o meu trabalho. A casa estava quase às escuras quando cheguei, com apenas o brilho suave das lâmpadas da sala visível através das janelas. Ao me aproximar da porta da frente, ouvi risadas vindas de dentro. Abri a porta silenciosamente, entrei na entrada e fiquei paralisado com a visão à minha frente. Derek e Alexis estavam sentados juntinhos no sofá, com uma garrafa de vinho aberta na mesa de centro entre eles, não qualquer vinho, mas o caro Cabernet que eu estava guardando para o nosso aniversário. Seus corpos estavam inclinados um em direção ao outro, as cabeças inclinadas em uma conversa íntima. Quando a porta se fechou atrás de mim, eles se afastaram como adolescentes culpados, suas expressões assustadas me dizendo tudo o que eu precisava saber. Vanessa, você chegou cedo em casa, exclamou Alexis, embora já tivesse passado muito do horário em que eu costumava voltar. Estávamos só tomando uma taça de vinho e colocando o papo em dia, Derek acrescentou rapidamente. Você tem trabalhado tanto ultimamente, e nós estávamos só fazendo companhia um ao outro. Assenti lentamente, cansado e chocado demais para confrontá-los naquele momento. Vejo que você encontrou o carvalho prateado, disse baixinho, apontando para a garrafa de vinho. Estava guardando para o nosso aniversário no mês que vem. O lampejo de culpa no rosto de Derek foi breve, mas inconfundível. Eu não percebi. Desculpa, querida. Vou trocar. Naquela noite, depois que Alexis se retirou para o quarto de hóspedes, confrontei Derek. O que está acontecendo entre vocês dois? Perguntei diretamente. E não me diga nada, porque eu não sou cega. Sua reação defensiva foi imediata e contundente.
Não está acontecendo nada. Não acredito que você sequer sugeriu isso. Ela é sua irmã, e eu sou seu noivo. Estávamos só conversando, só isso. Pessoas que estão apenas conversando não se assustam de culpa quando alguém entra na sala, ressaltei. Ficamos assustados porque não ouvimos você entrar, insistiu ele. Você está sendo paranoica, Vanessa. Eu te amo. Eu te pedi em casamento, lembra? Por que eu arriscaria isso por alguém, quanto mais pela sua irmã? Sua lógica parecia sólida, e suas garantias eram o que eu queria ouvir. No entanto, havia algo vazio em suas palavras, uma qualidade ensaiada que me deixou hesitante. Fomos para a cama naquela noite com o problema não resolvido, a primeira vez em nosso relacionamento que íamos dormir com raiva um do outro. Passei aquela noite olhando para o teto, repassando cada interação que presenciara entre Derek e Alexis nas últimas semanas, os olhares demorados, as piadas internas, os silêncios repentinos ao entrar em um cômodo. Individualmente, cada incidente podia ser explicado. Coletivamente, eles pintavam um quadro preocupante. Mas o que estava realmente acontecendo? Seria uma atração unilateral da Alexis com o Derek alheio, ou apenas uma questão de educação? Seria um flerte mútuo que nunca cruzaria os limites da seriedade? Ou algo mais estava acontecendo pelas minhas costas? Pensei no histórico da minha irmã de tomar o que era meu, de brinquedos a roupas e atenção. Pensei no distanciamento emocional recente do Derek, no fato de ele ter trabalhado até mais tarde com mais frequência, na diminuição da intimidade física entre nós. Eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado, mas também não conseguia me convencer do pior sem evidências concretas. Pela manhã, decidi dar a ambos o benefício da dúvida, mas observar com mais atenção. Talvez o estresse do trabalho e a mudança na dinâmica em casa estivessem me fazendo ver problemas que não existiam. Ou talvez minha intuição estivesse tentando me alertar para o perigo que se aproximava. De qualquer forma, eu precisava saber a verdade. O comportamento territorial de Alexis se acentuou nas semanas seguintes. Cheguei em casa um dia e descobri que ela havia reorganizado os móveis da sala para criar um melhor fluxo, como ela mesma disse. Minha poltrona de leitura favorita agora estava em um ângulo estranho, substituída no lugar principal por uma chaise longue que ela havia trazido do antigo apartamento. As fotos de família sobre a lareira também foram reorganizadas, com várias das minhas fotos com Derek movidas para a última fileira, enquanto as fotos de Alexis ocupavam o centro do palco. Meus pertences começaram a desaparecer e reaparecer em lugares inesperados. Meu suéter favorito desaparecia do meu armário, só para aparecer dias depois no cesto de roupa suja, esticado e com um cheiro estranho. O creme facial caro que eu guardava no armário do banheiro misteriosamente acabava, com Alexis alegando ignorância quando confrontada. Talvez você tenha usado mais do que lembra, ela sugeria dando de ombros, como se minha memória fosse o problema. A cozinha se tornou outro campo de batalha. Embora eu sempre tivesse cozinhado a maior parte da casa, Alexis de repente desenvolveu um interesse em preparar refeições elaboradas. Sempre que Derek estava em casa, ela passava horas preparando seus pratos favoritos, pratos que eu já havia mencionado em conversas casuais. "Este bife bourguignon é incrível", exclamou Derek uma noite enquanto Alex se sorria com um elogio. "Não é nada, na verdade, é só algo que eu fiz", ela respondeu modestamente, embora eu a tivesse visto seguindo uma receita detalhada que eu tinha marcado no meu livro de receitas. "Vanessa nunca faz isso", acrescentou Derek, alheio à dor que suas palavras causaram. "Bem, nem todo mundo tem paciência para cozinhar direito", respondeu Alexis com um sorriso que não alcançava seus olhos. "Algumas pessoas estão ocupadas demais com seus trabalhos importantes para se importarem com as pequenas coisas que fazem de uma casa um lar." A sutil alfinetada não passou despercebida por mim, mas confrontá-la só me faria parecer mesquinho. Em vez disso, engoli minha frustração junto com a refeição que ela havia preparado na minha cozinha com meus ingredientes para minha noiva. Eu precisava de perspectiva, então combinei de encontrar Tiffany para um café naquela manhã de sábado. Derek estava em um evento de trabalho e Alexis ainda estava dormindo quando saí de casa. "Ela está fazendo o quê?", Tiffany exclamou quando descrevi a situação. "E você está deixando ela escapar impune?" "Não sei o que fazer", admiti. "Toda vez que tento impor limites, ela me faz sentir como se eu estivesse sendo cruel ou irracional. E o Derek parece estar do lado dela com mais frequência do que se opõe."
Tiffany franziu a testa, mexendo o latte pensativamente. Isso é preocupante. Muito preocupante. Você já considerou que pode haver algo acontecendo entre eles? A pergunta me atingiu como um soco no estômago, mesmo eu já alimentando a mesma suspeita. Ouvi-la de outra pessoa fez com que parecesse mais real, mais possível. Não tenho provas, respondi baixinho. Só um pressentimento muito ruim. Confie nos seus instintos, aconselhou Tiffany. Eles geralmente estão certos. E, independentemente de algo inapropriado estar acontecendo, parece que Alexis está abusando da sua hospitalidade. Você precisa definir um prazo firme para ela se mudar. Ela estava certa, claro. O acordo temporário já havia se estendido do prazo original de 2 meses para quase 3 meses, sem fim à vista. Naquela tarde, sentei-me com Alexis para uma conversa calma e racional sobre expectativas e cronograma. Sei que as coisas têm sido difíceis para você, comecei cuidadosamente, mas concordamos que esta seria uma situação de curto prazo. Já se passaram quase 3 meses e não vi muito progresso em encontrar um emprego ou sua própria casa. Você está me expulsando? Os olhos de Alexis imediatamente se encheram de lágrimas. Para onde eu vou? De volta para a rua? Não foi isso que eu disse, esclareci. Só estou pedindo um plano e um cronograma concretos. Derek e eu precisamos do nosso espaço de volta. Ah, entendi, ela fungou dramaticamente. Seu precioso espaço é mais importante do que o bem-estar da sua irmã. Mamãe e papai ficariam muito orgulhosos. Antes que eu pudesse responder, ela pegou o telefone e ligou para os nossos pais. Para minha consternação, ela colocou a ligação no viva voz e começou a relatar, emocionada, como eu a estava ameaçando de deixá-la sem teto. Quando nossa mãe atendeu, Alexis já estava tão perturbada que suas palavras mal eram compreendidas entre os soluços. Vanessa, o que está acontecendo? Perguntou minha mãe. Por que você está perturbando sua irmã desse jeito? Tentei explicar a situação com calma, mas o choro dramático de Alexis tornou impossível parecer razoável. Ao final da ligação, recebi um sermão sobre o dever familiar e a importância de apoiar uns aos outros em momentos difíceis. A conversa terminou com um severo lembrete do meu pai de que a família vem em primeiro lugar, sempre. Mais uma vez, recuei para manter a paz, concordando que Alexis poderia ficar um pouco mais enquanto continuava sua busca por emprego. O brilho triunfante em seus olhos ao desligar o telefone me disse que ela sabia exatamente o que estava fazendo. As comunicações suspeitas entre Derek e Alexis tornaram-se mais difíceis de ignorar. Certa noite, vislumbrei uma notificação de texto no celular do Derek quando ele acendeu em cima do balcão. A noite passada foi divertida, da Alexis, acompanhada de um emoji piscando. Quando perguntei a ele sobre isso, sua explicação veio rápida demais, ensaiada demais. Ah, a gente estava assistindo aquele especial de comédia enquanto você trabalhava até tarde. Lembra que eu te contei? Ele não tinha me contado sobre assistir nada com Alexis, mas deixei pra lá, sem querer parecer paranoica. Alguns dias depois, cheguei em casa mais cedo do trabalho com enxaqueca e encontrei Alexis usando meu laptop. Ela o fechou às pressas quando entrei na sala, parecendo assustada. Eu só estava checando meu e-mail, explicou ela, embora tivesse seu próprio laptop. O meu está atualizando. Concordei e fui me deitar, doente demais para discutir. Mais tarde, ao verificar o histórico do meu navegador, encontrei buscas por como saber se ele vai deixá-la por você e sinais de que ele te ama mais do que a namorada. As buscas haviam sido apagadas do histórico, mas permaneciam visíveis nos resultados sugeridos quando eu digitava como na barra de pesquisa. A tensão atingiu o ápice durante um jantar em família em nossa casa. Nossos pais tinham vindo passar o fim de semana, supostamente para nos visitar, mas na verdade para verificar a situação depois do telefonema dramático de Alexis. Durante toda a noite, minha irmã desempenhou o papel de filha e anfitriã perfeita, ajudando a servir a refeição que eu havia preparado e dando um show de suas contribuições domésticas. A Alexis fez um café da manhã delicioso hoje, comentou Derek enquanto comíamos. Ela é uma verdadeira chefe. Só estou tentando fazer a minha parte, respondeu Alexis modestamente. A Vanessa trabalha muito, é o mínimo que posso fazer. As escavações sutis continuaram durante toda a noite. A Vanessa foi tão generosa em me deixar ficar, dizia Alexis, e acrescentava,
mesmo tendo tantas regras sobre como as coisas devem ser feitas em casa. Nossos pais adoraram, elogiando-me por ajudar minha irmã, ao mesmo tempo em que criticavam o que percebiam como minhas expectativas rígidas. Derek era excepcionalmente atencioso com Alexis, rindo de suas piadas e concordando com suas opiniões de um jeito que me embrulhava o estômago de desconforto. Depois do jantar, subi para pegar um suéter e encontrei Alexis no meu quarto, ao lado do meu porta-joias. Várias peças estavam espalhadas na comoda, incluindo meu anel de noivado, que eu havia tirado antes, enquanto cozinhava. "O que você está fazendo aqui?" perguntei. Ela se assustou e largou rapidamente o anel de diamante que estava examinando. "Só pegando uns brincos emprestados para o jantar", disse ela suavemente. "Esqueci de levar uns bonitos quando me mudei." "Não são brincos", apontei friamente, apontando para o meu anel de noivado. "E você não pediu permissão para entrar no meu quarto nem mexer nas minhas coisas." "Não seja tão dramático", ela zombou. "Eu só estava dando uma olhada. Não é como se eu fosse roubar alguma coisa." Quando contei o incidente para Derek mais tarde naquela noite, esperando seu apoio, fiquei chocada com sua resposta. "Você está sendo muito duro com ela", disse ele, franzindo a testa. "Ela provavelmente só admira seu gosto." "Não é como se faltasse alguma coisa, né?" "Não é essa a questão", insisti. "É uma questão de respeitar limites e privacidade." "Talvez você precise relaxar um pouco", sugeriu ele, em tom condescendente. "Nem tudo precisa ser tão controlado o tempo todo." Olhei para ele, incapaz de acreditar que ele estava do lado dela novamente. Quando foi que minha expectativa razoável de privacidade no meu próprio quarto se tornou um comportamento controlador? O homem que defendia Alexis parecia um estranho, não o parceiro que me apoiava e com quem eu havia concordado em me casar. A prova final veio alguns dias depois, quando voltei da coleta de lixo. Ao me aproximar da porta dos fundos, ouvi Alexis ao telefone na cozinha, sem perceber minha presença. "Eu quase o tenho na palma da mão", ela dizia a alguém, com a voz convencida de satisfação. "Ela desconfia de alguma coisa, mas ele sempre fica do meu lado agora." Não, ela não tem ideia de quão longe isso chegou. Claro, me sinto um pouco mal, mas, honestamente, ela sempre teve tudo nas mãos. Aquele emprego chique, esta casa, estou apenas pegando o que deveria ter sido meu o tempo todo. Fiquei paralisada do lado de fora da porta, com o sangue gelando. A natureza calculada do que quer que estivesse acontecendo era pior do que eu imaginava. Não se tratava de uma indiscrição momentânea ou de um flerte inofensivo. Era uma traição deliberada e planejada. Em vez de confrontá-la imediatamente, afastei-me da porta e caminhei até a frente da casa, dando-me tempo para pensar. Eu precisava de mais do que apenas ouvir fragmentos de conversa. Eu precisava de provas concretas do que estava acontecendo entre Alexis e Derek. Decidi planejar um jantar em família para o fim de semana seguinte, convidando nossos pais como um espaço intermediário para o que eu esperava ser uma conversa franca sobre a situação de vida de Alexis. Talvez, com a presença deles, pudéssemos finalmente estabelecer um cronograma firme para sua partida, sem as táticas dramáticas que ela normalmente empregava quando encurralada. Passei o dia limpando a casa e preparando uma refeição especial, uma das receitas da nossa mãe, favorita da família desde a infância. A mesa estava posta com a porcelana da minha avó e velas acesas para criar uma atmosfera acolhedora e convidativa. Apesar das tensões latentes, eu queria que esta fosse uma conversa civilizada. Nossos pais chegaram pontualmente às 18 horas, trazendo uma garrafa de vinho e uma alegria forçada. Alexis havia sumido a maior parte do dia, saindo do quarto de hóspedes pouco antes da chegada deles, com uma aparência excepcionalmente elegante. Havia nela um ar de excitação nervosa que eu não conseguia identificar. Derek também parecia tenso, checando o celular com frequência e evitando contato visual comigo. Quando perguntei se estava tudo bem, ele resmungou algo sobre um projeto estressante no trabalho e mudou de assunto. O jantar começou com uma conversa informal e forçada sobre o tempo, a viagem dos nossos pais e vários conhecidos da família. Servi a comida, um assado com todos os acompanhamentos e servi vinho para todos, exceto Alexis, que pediu água. Isso era incomum para minha irmã, que costumava tomar uma ou duas taças com as refeições, mas não dei muita importância na hora. Assim que terminamos o prato principal, Alexis de repente tilintou seu copo de água com o garfo, chamando a atenção.
Suas bochechas estavam coradas e havia um brilho em seus olhos que eu reconhecia desde a infância, o olhar que ela tinha antes de revelar algo que sabia que me deixaria chateada. Tenho uma notícia maravilhosa para compartilhar com todos, anunciou ela, com a voz ligeiramente trêmula, o que interpretei como entusiasmo. Estou grávida. Houve um momento de silêncio atordoado antes que nossa mãe ofegasse e corresse para abraçá-la. Nosso pai sorria de orgulho com a perspectiva de se tornar avô. Fiquei imóvel, com o garfo suspenso a meio caminho da boca, uma estranha sensação de pavor crescendo em meu estômago. Que notícia incrível, querida, disse nossa mãe, emocionada. De quanto tempo você está? Já fez uma ultrassonografia? Nossa, que emocionante! Alexis absorveu a atenção, respondendo a perguntas sobre datas de parto e enjoos matinais com respostas ensaiadas. Durante todo o processo, notei que Derek estava completamente pálido, com os nós dos dedos brancos onde segurava o guardanapo por baixo da mesa. Por fim, nosso pai fez a pergunta que pairava no ar. Bem, que notícia maravilhosa, mas preciso perguntar, quem é o pai? Você voltou com o Tyler? A sala ficou em silêncio quando Alexis se virou para me olhar diretamente, com uma expressão calculista no rosto. Bem, essa é a parte complicada, disse ela lentamente, prolongando o momento. É o bebê do Derek. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Senti como se todo o ar tivesse sido sugado do quarto, me deixando sem fôlego. As expressões dos meus pais passaram da alegria para a confusão e depois para o horror em rápida sucessão. Derek parecia que ia vomitar. O que você acabou de dizer? Finalmente consegui dizer, minha voz quase um sussurro. Derek é o pai do meu bebê, repetiu Alexis, sem tirar os olhos do meu rosto, observando minha reação como uma cientista observando um experimento. Isso não é possível, gaguejou Derek, finalmente recuperando a voz. Nós nunca, quer dizer, foi só uma vez. Foi um erro. Sua admissão parcial confirmou o que meu coração já sabia. A traição era real, não produto da minha imaginação paranoica. Senti uma estranha calma me invadir, o tipo de calma que surge quando o choque nos protege de sentir o impacto total da dor. Você dormiu com a minha irmã? Perguntei baixinho, olhando para Derek, na nossa casa, enquanto estávamos noivos. O rosto dele se contraiu. Vanessa, por favor, não é o que você pensa. Foi uma vez. Eu estava bêbado. Nós. Não me culpe por tudo isso, interrompeu Alexis, subitamente na defensiva. Você foi uma participante disposta. Muito disposta, se bem me lembro. Nossos pais ficaram sentados em silêncio, atordoados, olhando para nós três como se estivessem assistindo a um acidente de carro em câmera lenta. Há quanto tempo isso está acontecendo? Perguntei, a calma na minha voz desmentindo a tempestade que rugia dentro de mim. E eu quero a verdade. Toda ela, agora mesmo. O que se seguiu foi uma troca caótica de acusações e explicações. Segundo Alexis, ela e Derek já estavam em contato emocional há semanas antes de qualquer coisa física acontecer. Derek insistiu que foi um erro isolado durante uma noite em que eu estava viajando a trabalho. Alexis alegou que eles tiveram relações sexuais várias vezes. Derek jurou que foi só uma vez. Os detalhes emergiram como cacos de vidro, cada um cortando mais fundo que o anterior, como Alexis embebedara Derek deliberadamente na noite em que estive fora, como ela o procurara em busca de conforto após um telefonema supostamente perturbador, como uma coisa levará a outra. Eu nunca quis que isso acontecesse, insistiu Derek, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu te amo, Vanessa. Foi um erro terrível. Podemos superar isso. Resolver isso? Repeti, incrédula. Você dormiu com a minha irmã. Ela está grávida do seu filho. O que exatamente você propõe que resolvamos? Nossa mãe finalmente encontrou a voz. Talvez todos precisemos nos acalmar e discutir isso racionalmente, sugeriu ela, embora suas próprias mãos tremessem ao pegar sua taça de vinho. Esta é uma situação complicada, mas somos uma família. Podemos resolver isso juntos. Não há nada para descobrir, eu disse, secamente. Derek e Alexis me traíram da pior maneira possível. Na minha própria casa. Nossa casa, Derek corrigiu automaticamente, então estremeceu ao perceber seu erro. É mesmo? Perguntei friamente.
Porque meus avós deixaram esta casa para mim, não para nós. Meu nome está na escritura, não o seu. Então, tecnicamente, vocês dois me traíram em minha casa. A percepção de que a casa era legalmente minha pareceu atingir Derek pela primeira vez. Sempre nos referimos a ela como nossa casa desde que ele se mudou, mas a propriedade real nunca havia sido transferida ou legalmente compartilhada. Incapaz de suportar a presença deles por mais tempo, levantei-me da mesa. Preciso de um pouco de ar, disse simplesmente, e saí da sala de jantar, deixando os quatro me observando. Tranquei-me no banheiro de hóspedes, o único espaço da casa que parecia neutro naquele momento. À medida que o choque inicial começou a passar, as emoções me atingiram em ondas: traição, raiva, humilhação, tristeza. Sentei-me na beirada da banheira, com os braços em volta de mim como se estivesse segurando os cacos juntos. Através da porta, eu ouvia vozes abafadas continuando a conversa sem mim, o tom preocupado da minha mãe, o ronco mais grave do meu pai, as declarações dramáticas de Alexis, as explicações desesperadas de Derek. Eles discutiam minha vida, meu futuro, meu lar, como se eu fosse um personagem secundário em seu drama. Fiquei naquele banheiro por mais de 1 hora, processando o que tinha acontecido e o que isso significava para o meu futuro. Quando finalmente saí, a sala de jantar estava vazia, com os pratos ainda na mesa onde os havíamos abandonado. Meus pais tinham se recolhido à sala de estar com Alexis, enquanto Derek andava de um lado para o outro na cozinha, com o celular na mão. Vanessa, ele começou quando me viu, com a voz suplicante. Precisamos conversar sobre isso. Não é o que você está pensando. Agora não, eu disse, cansada. Não consigo olhar para nenhum de vocês agora. Vou dormir no quarto de hóspedes esta noite. Vocês podem ficar no sofá. Mas ele começou a protestar. O sofá, Derek, repeti com firmeza, ou você pode ir embora. A escolha é sua. Ele assentiu, miserável, aceitando a pequena consequência por suas ações. Enquanto eu pegava o que precisava no nosso quarto, pude ouvi-lo tentando se explicar para meus pais na sala de estar, retratando-se como vítima das circunstâncias e de um julgamento equivocado, em vez de um participante ativo da traição. Tranquei a porta do quarto de hóspedes e afundei na cama, olhando para o teto enquanto repassava a cada momento dos últimos meses com uma nova compreensão. Os toques prolongados, as piadas particulares, a crescente distância emocional entre Derek e eu, tudo fazia sentido agora. O que eu atribuía ao estresse de uma casa lotada e de uma agenda de trabalho lotada eram os sinais clássicos de infidelidade acontecendo bem debaixo do meu nariz. O sono me escapou naquela noite, enquanto eu alternava entre raiva, tristeza e amargura. Pela manhã, eu tinha 2 certezas absolutas: meu relacionamento com Derek havia acabado e minha irmã havia revelado seu verdadeiro caráter, indo além de qualquer possibilidade de reconciliação. O que eu ainda não sabia era como superar essa traição devastadora. A casa estava estranhamente silenciosa na manhã seguinte. Eu tinha ligado para o trabalho dizendo que estava doente, sabendo que não tinha como me concentrar em análises financeiras enquanto minha vida pessoal estava implodindo. Derek já tinha saído para o trabalho, deixando um bilhete escrito à mão na porta do quarto de hóspedes que amassei sem ler. Meus pais foram para o hotel depois do jantar desastroso, prometendo voltar mais tarde para ajudar a resolver as coisas. Alexis provavelmente ainda estava dormindo no que costumava ser meu quarto. Preparei café na cozinha, seguindo mecanicamente a rotina familiar. A casa que sempre fora meu santuário agora parecia estranha, contaminada pela traição. Cada canto parecia guardar uma lembrança agora contaminada: Derek e eu planejando reformas à mesa da cozinha, cozinhando juntos, construindo uma vida que eu achava real. O som de passos na escada interrompeu meu devaneio. Alexis apareceu na porta, já vestida e com uma aparência notavelmente serena para alguém que acabará de destruir várias vidas na noite anterior. Ótimo, vocês acordaram, disse ela, como se estivéssemos prestes a ter uma conversa normal. Precisamos conversar sobre como vamos lidar com essa situação. Não há nada para conversar, respondi secamente. Você e Derek me traíram. Fim da história. Ela suspirou, adotando um tom sensato que me arrepiou. Olha, Vanessa, eu sei que você está chateada, e tem todo o direito de estar, mas precisamos ser práticos em relação à situação. Há um bebê envolvido agora. Não disse nada, tomei um gole do meu café e esperei pelo que ela realmente tinha vindo dizer.
Tenho pensado no que faz sentido para todos daqui para frente, continuou ela, sentando-se à minha frente na mesa da cozinha. Obviamente, as coisas não podem voltar a ser como eram antes. Obviamente, repeti, com a voz desprovida de emoção. Então, acho que a solução mais lógica é eu ficar com o quarto principal, disse ela, observando meu rosto atentamente. O bebê vai precisar de espaço, e faz sentido que o Derek fique perto do filho. Você pode ficar com um quarto menor ou talvez encontrar um lugar só seu, se isso for muito desconfortável. Olhei para ela, momentaneamente sem palavras diante da audácia da sua proposta. Depois de dormir com a minha noiva, engravidar e destruir meu relacionamento, ela agora sugeria que eu deveria abrir mão do meu quarto ou sair da minha própria casa. O bebê precisa de mais espaço do que você, insistiu ela, interpretando meu silêncio como consideração, e Derek deveria poder se envolver na vida do filho desde o começo. É o melhor para o bebê. O que é melhor para o bebê? Repeti lentamente, enquanto a dormência que eu sentia desde a noite anterior começava a dar lugar a uma fúria fria. Exatamente, Alexis assentiu, aparentemente sem perceber o tom perigoso na minha voz. Precisamos ser práticos em relação à situação. Sei que não é o ideal, mas somos adultos e, às vezes, precisamos fazer ajustes difíceis. Enquanto ela continuava delineando sua visão de nossos futuros arranjos de moradia, observei-a com um distanciamento que me surpreendeu. Aquela era minha irmãzinha, a menina com quem compartilhei a infância, a mulher que acolhi quando ela precisou de ajuda. Agora ela estava sentada à minha frente, explicando calmamente por que eu deveria desocupar minha própria casa para dar lugar a ela e ao homem que ela havia roubado de mim. Eu estava pensando em começar a mudar minhas coisas para a suíte principal neste fim de semana, continuou ela, aquecendo o assunto. Isso lhe daria tempo para decidir se quer ficar no quarto de hóspedes ou procurar outro lugar. Sei que é muita coisa para processar, mas quanto mais cedo estabelecermos o novo normal, melhor para todos. O triunfo em seus olhos estava mal disfarçado, um lampejo da mesma expressão que eu tinha visto inúmeras vezes na infância, quando ela conseguia pegar algo que me pertencia. Antes que eu pudesse responder, o telefone dela tocou. Ela atendeu e imediatamente colocou no viva voz. Mãe, que bom que você ligou. Estou falando com a Vanessa agora mesmo sobre os detalhes da moradia. Como vai, querida? A voz da nossa mãe veio pelo alto-falante. Ela está sendo razoável? Ainda estamos discutindo, respondeu Alexis com um olhar penetrante para mim. Eu só estava explicando por que faz sentido ela me deixar ficar com o quarto principal para o bebê. Vanessa, a voz da minha mãe assumiu o tom de sermão que eu conhecia muito bem, sei que é uma situação difícil, mas você precisa ser compreensiva. Vai ter um bebê envolvido, seu sobrinho ou sobrinha. A família tem que vir em primeiro lugar agora. É isso mesmo, acrescentou a voz do meu pai, indicando que ele também estava ouvindo. Às vezes, precisamos fazer sacrifícios pelo bem maior da família. Sua irmã vai precisar de apoio durante esta gravidez e depois que o bebê nascer. O apoio automático que eles deram a Alexis, mesmo nessa situação, foi a traição final. Em nenhum momento eles reconheceram a dor que a filha mais nova deles havia me causado deliberadamente. Em nenhum momento a responsabilizaram por suas ações. Em vez disso, estavam ligando para me pressionar a me sacrificar ainda mais em benefício dela. Enquanto continuavam sua frente unida de persuasão, a porta da frente se abriu e Derek entrou. Aparentemente, ele havia decidido voltar para casa durante o almoço, talvez esperando me encontrar sozinha e mais receptiva às suas explicações. O que está acontecendo? Ele perguntou, observando a cena na mesa da cozinha. Discussão em família sobre a acomodação, informou Alexis, animada. Eu estava dizendo a Vanessa que faz sentido eu ficar com o quarto principal para o bebê, e ela pode ficar com o quarto de hóspedes ou encontrar um lugar só para ela. Em vez de parecer chocado com a sugestão absurda, Derek assentiu, pensativo. Isso até faz sentido, disse-lhe lentamente. A suíte principal tem banheiro privativo e mais espaço para um berço, e seria bom para mim estar por perto para as mamadas noturnas e coisas do tipo. Sua aceitação imediata do pedido de casamento de Alexis deixou claro que eles já haviam discutido isso, provavelmente antes do anúncio da gravidez. A traição foi ainda mais calculada do que eu imaginava. Vanessa, continuou Derek, com um tom gentil como se estivesse falando com uma criança, sei que não foi isso que nenhum de nós planejou, mas precisamos pensar no que é melhor para o bebê agora.
Esta pode ser uma solução viável, pelo menos temporariamente. Enquanto os três, mais meus pais ao telefone, continuavam a discutir meu futuro como se eu não tivesse nada a dizer sobre ele, fiquei em silêncio, uma estranha calma me invadindo. Eles tinham mostrado quem realmente eram, todos eles. Não havia mais espaço para dúvidas ou questionamentos. Alexis deve ter confundido meu silêncio com resignação, pois se tornou mais ousada, estendendo a mão sobre a mesa para tocar meu anel de noivado, que eu havia recolocado por hábito naquela manhã. Você não vai mais precisar disso, né? Perguntou ela com um sorriso irônico que revelava seu verdadeiro caráter com mais clareza do que qualquer palavra. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. A dor e a confusão das últimas 24 horas se cristalizaram em absoluta clareza. Lembrei-me das palavras da minha avó, anos atrás: nunca deixe ninguém te diminuir na sua própria vida, Vanessa. Mantenha-se firme em quem você é e no que você merece. Olhei para o rosto presunçoso de Alexis, para a expressão apaziguadora de Derek, ouvi as vozes conciliadoras dos meus pais ao telefone e soube exatamente o que precisava fazer. Respirei fundo e me levantei da mesa, endireitando-me completamente. Uma estranha calma se instalou em mim, substituindo o choque e a mágoa por uma determinação cristalina. Querida, esta casa é minha, eu disse baixinho, com a voz firme. O sorriso irônico de Alexis vacilou, e a confusão tomou conta de seu rosto. O quê? Esta casa, repeti, gesticulando ao redor, pertence somente a mim. Não ao Derek, nem a você. Somente a mim. Derek franziu a testa. Mas moramos aqui juntos há anos. Estamos noivos. Investi dinheiro na reforma. Como inquilino, esclareci. Você nunca esteve na escritura. A casa foi deixada para mim pelos meus avós, e eu comprei a parte dos nossos pais anos atrás. Legalmente, é 100% minha. A confusão no rosto de Alexis foi lentamente substituída pela preocupação à medida que ela assimilava as implicações das minhas palavras. Espere aqui, disse calmamente e caminhei até meu escritório em casa. Voltei momentos depois com uma pasta contendo a escritura e outros documentos legais relacionados à casa. Coloquei-o sobre a mesa e abri a pasta nas páginas relevantes. Esta é a escritura do imóvel, expliquei, apontando para o meu nome listado como o único proprietário. E esta é a documentação da hipoteca comprovando que sou o único responsável financeiro por esta casa. Derek contribuiu para as despesas da casa, mas não tem nenhum direito legal sobre o imóvel. Mas isso é só um detalhe técnico, protestou Alexis, elevando um pouco a voz. Você e Derek estão noivos. Vocês vão se casar. Nós vamos nos casar, corrigi. Isso não vai mais acontecer, por motivos óbvios. Derek estendeu a mão para mim. Vanessa, por favor. Podemos resolver isso. Foi um erro. Um erro terrível. Afastei a mão. Um erro é esquecer de comprar leite no caminho para casa. Dormir com a minha irmã e engravidá-la é muito mais do que um erro. Virei-me para encará-los, mantendo a voz calma e controlada. Vocês dois têm 30 dias para encontrar outro lugar para morar. O silêncio chocado que se seguiu foi profundamente satisfatório. A boca de Alexis abriu e fechou várias vezes antes de encontrar a voz. Você não pode fazer isso, gaguejou. Estou grávida do seu noivo. Você colocaria seu próprio sobrinho ou sobrinha na rua? Não vou mandar ninguém para a rua, respondi calmamente. Estou te dando um aviso de 30 dias para encontrar uma moradia alternativa, o que é mais do que generoso, dadas as circunstâncias. O que você fizer com esse tempo é com você. Vanessa, a voz da minha mãe soou ríspida pelo viva voz, você não pode estar falando sério. Ela é sua irmã. Ela está grávida do seu noivo. Sim, exatamente, concordei. Minha irmã, que acolhi quando precisava de ajuda, dormiu com meu noivo em minha casa e agora está grávida dele. São exatamente esses os motivos pelos quais ela não pode continuar morando aqui. O rosto de Derek empalideceu. Vanessa, por favor, vamos conversar sobre isso racionalmente. Nos expulsar não vai resolver nada. Não vou expulsar ninguém, corrigiu, estou dando a vocês dois um aviso legal para desocuparem o imóvel em 30 dias, como é meu direito como proprietário. O que vocês fizerem depois disso não é da minha conta.
O rosto de Alexis se contorceu enquanto ela mudava de tática, da presunção ao pânico. Você só está fazendo isso para me punir. E o bebê? Você é mesmo tão insensível a ponto de punir uma criança inocente pelos erros dos pais? O bebê só vai nascer daqui a meses, apontei, com razão. Você tem bastante tempo para encontrar uma moradia adequada antes disso, e é interessante que de repente você se importe com o bem-estar do bebê, quando claramente não se importava com o meu bem-estar enquanto dormia com a minha noiva. Isso vai destruir a família, ela gritou, com as lágrimas começando a cair. Mamãe e papai nunca vão te perdoar por isso. Nossos pais nos criaram para acreditar que ações têm consequências, respondi, embora, na verdade, raramente tivessem aplicado esse princípio a Alexis. Essa é a consequência das suas ações. Derek tentou uma abordagem diferente. Vanessa, eu sei que cometi um erro terrível. Eu fui fraco e estúpido. A Alexis estava lá, você trabalhava até tarde o tempo todo, e eu errei. Mas eu te amo. Eu sempre te amei. Foi só contato físico com ela. Não significou nada. Pelo canto do olho, vi Alexis estremecer com as próprias palavras, mas não me comovi com sua explicação lamentável. Se significou alguma coisa ou não, é irrelevante, eu disse a ele. Você traiu minha confiança da pior maneira possível. Não há como voltar atrás. Então, você vai simplesmente jogar fora 3 anos juntos? Ele perguntou, seu tom mudando de suplicante para acusatório. Simples assim? Eu não joguei nada fora, corrigi. Você jogou. No momento em que decidiu dormir com a minha irmã. Meu telefone começou a tocar. Era meu pai ligando diretamente, provavelmente para somar sua voz à campanha de pressão. Recusei a ligação e voltei a me concentrar na situação em questão. Entrarei em contato com o advogado hoje para formalizar o aviso de despejo, informei. Vocês têm 30 dias a partir de hoje para encontrar novas acomodações. Sugiro que comecem a procurar imediatamente. As lágrimas de Alex se secaram incrivelmente rápido quando ela percebeu que suas táticas de manipulação não estavam funcionando. Você vai se arrepender disso, ameaçou. Quando este bebê nascer e você não tiver mais nenhum relacionamento com seu sobrinho ou sobrinha, vai se arrepender de ter sido tão fria e insensível. Talvez, reconheci. Mas me arrependeria ainda mais de me deixar manipular e desrespeitar na minha própria casa. Isso ainda não acabou, sibilou ela, afastando-se da mesa. Vou ligar para a mamãe e o papai. Eles vão fazer você enxergar a razão. Ela saiu furiosa da cozinha, já ligando para os nossos pais no caminho. Derek permaneceu sentado, parecendo em estado de choque. Eu realmente te amo, disse-lhe baixinho. Eu nunca quis que nada disso acontecesse. E mesmo assim você fez escolhas que garantiram que isso acontecesse, respondi. Amor sem respeito e lealdade não tem sentido. Derek, por favor, comece a arrumar suas coisas. Você pode dormir no sofá até encontrar um novo lugar, mas quero seus pertences fora do meu quarto até o fim do dia. Ao me afastar da mesa, ouvi meu telefone tocar novamente. Meus pais não iriam desistir facilmente. Desliguei o telefone, precisando de espaço para processar meus próximos passos sem a interferência deles. Nos dias seguintes, a campanha de pressão foi implacável. Meus pais ligavam sem parar, deixando mensagens de voz que variavam de súplicas a mensagens de raiva. Ela está grávida do seu noivo tornou-se o grito de guerra deles, como se esse fato devesse, de alguma forma, anular a traição, em vez de agravá-la. Entrei em contato com o advogado da minha família, o Sr. Bennett, que havia cuidado do espólio dos meus avós. Ele me ajudou a formalizar o aviso de despejo e me aconselhou sobre meus direitos e responsabilidades legais na situação. Embora compreensivo com a minha situação, ele foi profissionalmente prático em relação ao processo. Você tem todo o direito de pedir que eles saiam, confirmou. A casa está exclusivamente em seu nome, e nenhum deles tem qualquer direito legal sobre ela. Apenas certifique-se de seguir os procedimentos adequados para que eles não possam contestar o despejo. Com a ajuda dele, notifiquei Derek e Alexis por escrito para desocuparem o imóvel em até 30 dias. O documento formal pareceu reforçar a realidade da situação de uma forma que minha notificação verbal não conseguiu. Também devolvi o anel de noivado do Derek, colocando-o em uma caixinha com um bilhete que dizia simplesmente: "Isto agora pertence a você".
A finalidade daquela ação trouxe dor e alívio. O futuro que eu havia planejado se foi, assim como a ilusão de um relacionamento construído com base no respeito mútuo e na lealdade. Durante todo esse processo, minha rede de apoio se mostrou inestimável. Tiffany chegou no dia seguinte ao confronto, munida de sorvete, vinho e uma lealdade inabalável. Ela me ajudou a proteger meus objetos de valor e documentos importantes, suspeitando, com razão, que Alexis não poderia ir embora em silêncio ou de forma ética. Eu nunca confiei nela, admitiu Tiffany enquanto remexíamos meus pertences. O jeito como ela olhava para o Derek às vezes, até na sua festa de noivado. Eu deveria ter dito alguma coisa. Não é culpa sua, assegurei-lhe. Eu também vi os sinais, mas os ignorei porque queria acreditar mais em ambos. Meus colegas de trabalho também me apoiaram inesperadamente. Quando finalmente voltei ao escritório e expliquei o motivo da minha ausência, minha supervisora, Janete, imediatamente aprovou mais tempo de folga e reordenou os prazos dos meus projetos para me dar tempo de lidar com a crise pessoal. Leve o tempo que precisar, ela insistiu. O trabalho ainda estará aqui quando você estiver pronto. A última peça do quebra-cabeça se encaixou uma semana após o confronto. Eu estava recolhendo os livros de Derek das prateleiras da sala quando encontrei o diário de Alexis entre 2 volumes. Se ela o havia escondido ali de propósito ou se o havia esquecido, nunca saberei, mas minha curiosidade falou mais alto. O diário continha meses de anotações detalhando seu plano calculado para seduzir Derek. V está sempre trabalhando até tarde. Isso me dá bastante tempo com D, dizia uma das anotações. Outra, ele está começando a me contar sobre os problemas de relacionamento deles. É só uma questão de tempo. A entrada mais contundente foi datada logo após sua mudança: morar aqui é perfeito. Posso finalmente pegar o que deveria ter sido meu o tempo todo. V sempre consegue tudo de mão beijada: o emprego perfeito, a casa perfeita, o noivo perfeito. Mas não por muito mais tempo. Também havia mensagens de texto para amigos, gabando-se do seu progresso na conquista do Derek e dos seus planos de me substituir na minha própria vida. O nível de cálculo e malícia era de tirar o fôlego, mesmo sabendo que eu agora sabia sobre a minha irmã. Munido dessas evidências, confrontei Derek e Alexis uma última vez. Coloquei o diário na mesa da cozinha, entre nós, aberto para as anotações mais reveladoras. Encontrei isso, disse simplesmente. Acho que esclarece algumas coisas sobre o que está acontecendo aqui. Derek pegou o livro, o rosto ficando mais pálido enquanto lia. Eu não fazia ideia, sussurrou. Quer dizer, eu sabia que tínhamos cruzado um limite, mas não percebi que tinha sido planejado assim. Você não percebeu, repeti com ceticismo, ou não queria perceber? Porque, do meu ponto de vista, você foi cúmplice ou tão facilmente manipulável que dá no mesmo. Alexis nem tentou negar o conteúdo do diário. E daí, desafiou ela, embora sua bravata parecesse forçada. Isso não muda nada. Ele ainda me escolheu. Ele ainda me engravidou. Você tem razão, concordei, surpreendendo os dois. Isso não muda o que aconteceu. Mas confirma que estou tomando a decisão certa em cortar vocês dois da minha vida. Nenhum de vocês merece mais um minuto do meu tempo ou energia. Com aquele confronto final, uma estranha sensação de paz tomou conta de mim. A verdade estava à mostra, por mais feia que fosse. Não havia mais nada para questionar ou duvidar, nada mais de ginástica mental tentando dar a qualquer um deles o benefício da dúvida. O caminho a seguir estava claro e, pela primeira vez desde a revelação, tive certeza de que ficaria bem. Os 30 dias seguintes foram dos mais desafiadores da minha vida. Ter Derek e Alexis ainda em casa, embora Derek no sofá e Alexis no quarto de hóspedes, criou uma tensão quase insuportável. Estabelecemos um sistema desconfortável de evitar um ao outro sempre que possível, nos comunicando apenas quando absolutamente necessário e, mesmo assim, principalmente por mensagens de texto. Derek encontrou um apartamento em 2 semanas e se mudou sem maiores problemas, levando apenas o que claramente era seu. O alívio que senti ao vê-lo ir embora com seus pertences foi profundo. Sem a presença dele, a casa imediatamente pareceu mais leve, como se um peso tivesse sido tirado de seus alicerces. Alexis levou os 30 dias inteiros, arrastando os pés para encontrar um novo lugar e fazendo inúmeras tentativas para me convencer.
Ela pediu aos nossos pais, amigos em comum e até mesmo alguns parentes distantes que ligassem e defendessem seu caso. Esses macacos voadores, como Tiffany os apelidou, cantavam todos a mesma música: a família em primeiro lugar, o bebê precisa de estabilidade. Eu estava sendo desnecessariamente cruel. Permaneci firme diante da pressão, embora nem sempre fosse fácil. Os sussurros e fofocas no nosso círculo social eram difíceis de suportar. Algumas pessoas imediatamente tomaram partido, ora se unindo a mim, ora, surpreendentemente, defendendo Derek e Alexis por a seguirem seus corações. Outras pareciam mais interessadas no drama do que na dor que as pessoas reais estavam sentindo. Quando Alexis finalmente se mudou, levando consigo vários itens pequenos que me pertenciam, os quais optei por não levar, realizei um ritual de limpeza com Tiffany. Abrimos todas as janelas para deixar o ar fresco circular, queimamos sal em todos os cômodos e reorganizamos os móveis para criar novos padrões energéticos no espaço. Pode ter sido simbólico, mas me ajudou a resgatar meu lar como meu santuário mais uma vez. O cômodo que havia sido designado como um possível berçário em nossos planos futuros tornou-se meu escritório em casa, um espaço dedicado ao meu crescimento profissional e independência. O quarto principal, que parecia contaminado pela traição, foi transformado com novas roupas de cama, pintura e disposição dos móveis. Mudanças físicas ajudaram a facilitar a cura emocional. Percebendo que não conseguiria processar sozinha uma traição tão profunda, procurei ajuda profissional. Minha terapeuta, doutora Kimberly Reis, especialista em trauma de traição, me ajudou a entender que meus sentimentos de choque, raiva e tristeza eram reações normais à situação. Trabalhamos juntas para desenvolver estratégias de enfrentamento para os dias em que a dor era insuportável. A cura não é linear, ela me lembrava com frequência. Haverá dias bons e dias ruins. O objetivo não é nunca mais sentir dor por isso, mas integrar a experiência à sua história de vida de uma forma que não a defina ou diminua. Mantive um diário acompanhando meu progresso emocional, anotando gatilhos e contratempos, bem como momentos de força e alegria inesperados. Com o tempo, os dias ruins se tornaram menos frequentes e menos intensos. O diário se tornou um registro tangível da minha jornada de cura, uma prova de que eu estava avançando, mesmo quando não parecia. Um grupo de apoio para outras pessoas que haviam passado por traições semelhantes proporcionou uma comunidade e compreensão que nem mesmo meus amigos mais próximos conseguiam oferecer plenamente. Havia conforto em compartilhar o espaço com pessoas que realmente entendiam a dor única de ter entes queridos de confiança conspirando para machucar você. Suas histórias de sobrevivência e superação me deram esperança nos meus dias mais sombrios. Um dos aspectos mais difíceis do pós-trauma foi estabelecer novos limites com meus pais, que sempre me apoiaram. Nosso relacionamento sempre foi complicado pela tendência deles de favorecer Alexis, mas a reação deles a essa situação me forçou a reavaliar completamente nossa dinâmica. Eu amo vocês dois, disse a eles durante uma conversa difícil 3 meses após a revelação, mas não posso tê-los na minha vida se continuarem me pressionando a perdoar e esquecer algo tão significativo. Preciso que respeitem minhas decisões e meus limites. Meu pai se irritou com o que considerou um ultimato. Estamos apenas tentando manter a família unida, insistiu. Às vezes, ser uma pessoa melhor significa abrir mão de mágoas em prol do bem maior. Não são sentimentos feridos, corrigiu com firmeza. É uma quebra fundamental de confiança e respeito. E ser a pessoa mais importante não significa permitir que te maltratem sem consequências. Concordamos com um período de contato limitado, dando a todos nós espaço para processar a nova realidade. Foi doloroso, mas necessário para o meu processo de cura. Eu não conseguia mais justificar ou explicar meus limites perfeitamente razoáveis para pessoas que se recusavam a me ouvir. Com o tempo, meus pais começaram a enxergar os padrões de Alexis com mais clareza, à medida que ela repetia comportamentos semelhantes com outras pessoas em sua vida. A gravidez, que havia sido usada como um ariete contra meus limites, tornou-se apenas mais uma ferramenta em seu arsenal de manipulação com eles, com ameaças frequentes de restringir o acesso à neta se suas exigências não fossem atendidas. 6 meses após o confronto, meu pai ligou com um pedido de desculpas hesitante. Não lidamos bem com a situação, admitiu. Estávamos tão focados no bebê que não reconhecemos devidamente o quanto você ficou magoada. Sinto muito por isso. Não foi um pedido de desculpas perfeito, mas foi um começo. Começamos a reconstruir nosso relacionamento em termos mais respeitosos, com limites claros que eles gradualmente aprenderam a respeitar.
Minha mãe demorou mais para se convencer, mas finalmente reconheceu que seu instinto de proteger Alexis havia cegado para o dano legítimo que havia sido causado a mim. Enquanto isso, canalizei grande parte da minha energia para o crescimento profissional. O projeto de análise financeira em que eu estava trabalhando durante a crise acabou sendo um sucesso significativo, me rendendo reconhecimento dentro da empresa. 6 meses após a traição, recebi uma promoção para analista sênior, com um aumento substancial e mais responsabilidades. Você demonstrou foco e dedicação extraordinários, especialmente considerando os desafios pessoais que vem enfrentando, disse-me Janete ao me dar a notícia. Esse tipo de resiliência e profissionalismo é exatamente o que buscamos em cargos de liderança. A independência financeira que veio com a ascensão profissional foi fortalecedora. Consegui concluir vários projetos de reforma que Derek e eu tínhamos planejado juntos, resgatando aqueles sonhos como meus. Cada projeto concluído parecia mais um passo para tornar a casa verdadeiramente minha novamente. Aos poucos, minha casa voltou a ser um ponto de encontro para amigos, repleto de risadas e conexões autênticas. Tiffany continuou sendo meu porto seguro durante todo o processo, mas novas amizades também floresceram. Me vi cercada de pessoas que respeitavam limites, valorizavam a honestidade e estavam presentes com frequência, um contraste gritante com a traição que eu havia sofrido. Voltar a namorar foi um desafio, e eu o encarei com cautela, mas com otimismo. 6 meses após o término, concordei em tomar um café com Martin, um arquiteto que conheci por meio de um amigo em comum. Levamos as coisas com calma, com uma comunicação aberta sobre minhas questões de confiança e sua compreensão paciente dos meus limites. Ainda não se sabia se o relacionamento se tornaria algo sério, mas a experiência de se conectar com alguém novo foi curativa por si só. O nascimento do bebê, 8 meses após a revelação, trouxe uma mistura complexa de emoções. Soube da chegada da minha sobrinha por meio da minha mãe, que me enviou uma mensagem simples com a notícia. A criança era inocente em tudo isso, e eu sentia uma esperança genuína pelo seu bem-estar. Mas eu também sabia que não poderia me envolver diretamente na vida dela sem me expor à dinâmica tóxica criada por seus pais. Enviei um pequeno presente por intermédio da minha mãe, um livro infantil que minha avó havia lido para mim, com um bilhete simplesmente desejando tudo de bom para a criança. Era o nível de envolvimento que eu conseguia administrar enquanto protegia meu próprio bem-estar, um limite que eu havia aprendido a estabelecer sem culpa. À medida que se aproximava o marco de 1 ano da revelação, avaliei o quanto eu havia evoluído. A dor não havia desaparecido completamente, mas havia se transformado em algo mais administrável, mais integrado à minha experiência de vida, sem defini-la. Descobri pontos fortes que nem sabia que possuía e construí uma vida que refletia meus valores em vez das expectativas dos outros. Os resultados positivos inesperados da crise foram os que mais me surpreenderam. Minhas amizades estavam mais profundas e autênticas do que antes, construídas com base no respeito mútuo, em vez de obrigação ou conveniência. Minha compreensão de mim mesma e dos meus valores estava mais clara do que nunca. Aprendi a confiar nos meus instintos e a estabelecer limites sem pedir desculpas, habilidades que me foram úteis em todas as áreas da vida. Mais importante ainda, descobri que família não se resume apenas a laços de sangue. A família que escolhi e construí ao meu redor, amigos que sempre me apoiaram com amor e respeito, me proporcionou o apoio e a conexão que sempre busquei. A presença deles em minha vida era um lembrete diário de que eu era digna de amor e lealdade genuínos. Olhando para o futuro, senti uma sensação de abertura e possibilidade que estivera ausente logo após a traição. Se esse futuro incluiria um novo parceiro, avanços na carreira ou outras aventuras, ainda não se sabia, mas eu sabia que enfrentaria o que viesse com a força e o respeito próprio que tanto lutara para reconquistar. A lição mais profunda dessa experiência foi aquela que minha avó tentou me ensinar anos atrás: o verdadeiro respeito próprio é inegociável. Ao me manter firme nesse princípio, mesmo quando era difícil, criei uma vida de autenticidade e paz que nenhuma traição poderia destruir para sempre. Ao relembrar essa jornada, pergunto-me quantos de vocês já enfrentaram traições semelhantes ou tiveram que fazer escolhas difíceis para proteger seu bem-estar. Que limites vocês tiveram que estabelecer em suas vidas e como isso mudou seus relacionamentos? Compartilhem suas experiências nos comentários abaixo. Se esta história ressoou com você, considere curtir e se inscrever para ouvir mais lições da vida real. E se você conhece alguém que precise ouvir esta mensagem sobre como se manter firme em sua autoestima, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Obrigada por ouvir minha história. E lembre-se,
Às vezes, a atitude mais amorosa que você pode ter consigo mesmo é se afastar daqueles que não te valorizam.